Fala, minha família Caipora, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 16 de março e também iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza, galera? E trazendo para vocês os resultados dos nossos palpites completos do dia 14 de março. Tivemos 30 palpites com 18 greens e 3 reds, beleza, galera? Foram 9 jogos que faltavam para ocorrer, mas não tivemos surpresa. Foi green e com mais de 80% de acertos desse dia, beleza, galera? E no dia atípico que foi o dia de hoje, beleza, galera? Corrigimos para 15 palpites e tivemos 9 greens só, com 5 reds, beleza? Ainda o jogo irá acontecer do Independente Del Valle, mas o dia não foi muito bom e ficamos abaixo da nossa média, beleza, galera? E para os jogos de amanhã, eu trago os palpites para vocês do dia 16, beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites? Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar o comentário sobre o que vocês estão achando dos nossos palpites, beleza? Valeu, galera! Vamos lá, então? Bora pra intro! Bora, galera, com nossas análises então. Eu separei o Raja de Casablanca versus o Sou Além. Separei essa partida no Marrocos com o mercado de over 1,5 gols. O Raja de Casablanca ele tem 73% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Sou Além tem 39%. Verificando o histórico, são 3 vitórias do Raja e 2 empates, e a média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Raja ele vem a 5 jogos sem derrotas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em 2 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Por isso, para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Austrália, separei o Wellington Phoenix versus o Sydney. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Sydney tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória, está com 43%, tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Wellington tem 67% também. Verificando o histórico, são 17 vitórias do Wellington, 6 empates e 27 vitórias do Sydney. A média de gols é de acima de 2,5 gols, chegando a 3. Verificando em séries, o Sydney vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Brisbane Roar versus MacArthur. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Brisbane tem 54% de probabilidade de vitória, com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o MacArthur tem 56%. Verificando o histórico, são 2 vitórias do Brisbane, 2 empates e 4 vitórias do MacArthur, e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Brisbane vem marcando há 6 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então, para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Perth Glory versus Western Sydney Wanderers. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada entre ambas as equipes e o Perth Glory tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Western tem 28%. Verificando o histórico, são 14 vitórias do Perth Glory, 8 empates e 3 vitórias do Western. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Western vem perdendo há 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Perth Glory, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Hilal Saud versus Damac. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Al Hilal tem 78% de probabilidade de vitória, com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e está com um recorde de 28 partidas vencendo, beleza? O Damac tem 61%. Verificando o histórico, são 5 vitórias do Hilal, 3 empates e 1 vitória do Damac. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Hilal vem vencendo, como eu disse. Cuidado para a zebra, tá? Venceu muitas partidas seguidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos overgol no primeiro tempo na maioria das partidas. Últimos jogos no campeonato, ocorreu overgol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então, para essa partida, overgol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Barcelona de Guayaquil versus Orense.
Separei essa partida com um handicap de mais 3 para fora. O Barcelona ele tem 68% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Orense tem 39%. No histórico são 6 vitórias do Barcelona, um empate e uma vitória do Orense. E a média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o Barcelona vem marcando gols nos últimos 8 jogos e o Orense vem sofrendo gols a 5. Últimos encontros das duas equipes, o Orense não perdeu com 3 ou mais gols de diferença em nenhuma partida para o Barcelona. E jogando na casa do Barcelona também nenhuma das partidas o Barcelona venceu com 3 ou mais gols de diferença. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, também não temos vitória do Barcelona na maioria das partidas com 3 ou mais gols de diferença e o Orense perdeu apenas uma partida que foi um amistoso com 3 ou mais gols de diferença. Então para essa partida eu separei handicap mais 3 para fora, beleza? Próxima partida, Pionic Riven versus Iriven. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Pionic tem 78% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 56%, enquanto o Iriven tem 33% e vem perdendo as 6 partidas. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 9 vitórias do Pionic e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Iriven vem perdendo, como eu disse, e o Pionic vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Pionic venceu 4 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Pionic vem vencendo em casa a maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida eu separei o Anderlecht contra o Kortrijk. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei esse mercado na Bélgica? O Anderlecht tem 75% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kortrijk tem 44%. Verificando o histórico, são 26 vitórias do Anderlecht, 10 empates e 5 vitórias do Kortrijk. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Anderlecht vem vencendo as 5 partidas e o Kortrijk vem a 5 jogos sofrendo gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo também na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Zrinjski Mostar versus Željezničar. Separei essa partida na Bósnia com over 1,5 gols. O Zrinjski tem 70% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Željezničar ele tem 39%. Verificando o histórico, são 18 vitórias do Zrinjski, 16 empates e 17 do Željezničar. E verificando a média de gols, é acima de 2 gols. Verificando em séries, o Zrinjski ele vem sem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Zrinjski, tivemos over 1,5 gols também em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Sarajevo contra o Gabela. Separei essa partida com over 1,5 gols também. O Sarajevo tem 69% de probabilidade de vitória com 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Gabela também tem 28%. Verificando o histórico, são 7 vitórias do Sarajevo, 2 empates e 3 vitórias do Gabela. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em série, o Sarajevo não vence as 5 partidas e o Gabela sofre gols a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Sarajevo, over 1,5 gols em 2 das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Etar Veliko contra o Levski Sofia. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Levski Sofia tem 72% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Etar Veliko tem 33%. No histórico são 12 vitórias do Levski e 3 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Levski não perde as 5 partidas e venceu 4 delas, enquanto o Etar Veliko ele vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos na casa do Etar, over 1,5 gols em uma das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Ludogorets contra o Lokomotiv Sofia. Separei essa partida com o mercado de vitória para casa no primeiro tempo. Ludogorets tem 83% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lokomotiv Sofia tem 33%. No histórico são 12 vitórias do Ludogorets, 2 empates e 1 vitória do Lokomotiv. E a média de gols é de acima de 3 gols.
Verificando em séries, o Ludogorets vem vencendo há 4 partidas e o Lokomotiv vem sem empates nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Ludogorets venceu o primeiro tempo na maioria das partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Ludogorets vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória a casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Separei Hajduk Split vs Lokomotiv Zagreb. Separei essa partida na Croácia com o over do 1,5 gols. O Hajduk tem 68% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lokomotiv Zagreb tem 72%. Verificando o histórico, são 31 vitórias do Hajduk, 14 empates e 10 vitórias do Lokomotiv. Verificando na média de gols, é de acima de 2,5. Verificando em séries, as duas equipes vêm vencendo há 3 partidas e nos últimos encontros tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Hillerød versus Aalborg. Separei essa partida com over 1,5 gols na Dinamarca. O Aalborg tem 48% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hillerød, ele tem 61%. Verificando o histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 3-0 do Aalborg. E em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 1,5 gols em todas as partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Celtic contra o John Stone. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado na Escócia? O Celtic tem 84% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O John Stone tem 39%. Verificando o histórico, são 59 vitórias do Celtic, 9 empates e 8 vitórias do John Stone. A média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Celtic vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Newton Town versus The New Saints. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo também. O New Saints tem 77% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e está com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Newtown tem 11%. Verificando no histórico, são 44 vitórias do New Saints, 13 empates e 7 vitórias do Newtown. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Newtown ele vem sem empates nos últimos 5 jogos e perdeu 4, enquanto o New Saints vem vencendo, como eu disse. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, eu separei o Larne contra o Glenavon. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Larne tem 68% de probabilidade de vitória e está com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Glenavon tem 22%. No histórico, são 15 vitórias do Larne, 2 empates e 1 vitória do Glenavon. E a média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Larne vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Longal versus Cliftonville. Separei essa partida com over do 1,5 gols também. Cliftonville tem 56% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Longal tem 44%. No histórico, são 3 vitórias do Cliftonville e 1 empate, e a média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Cliftonville vem a 5 jogos sem empates, e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over do 1,5 gols nas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Linfield versus Near City. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo. O Linfield tem 77% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Near City tem 33%. Verificando o histórico, são 10 vitórias do Linfield e nenhuma vitória e nenhum empate para o Near City. Verificando a média de gols, é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Linfield vem vencendo há 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, over gol no primeiro tempo também na maioria das partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Braga contra o Gil Vicente. Separei essa partida com o mercado de over do 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? Tem 67% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Gil Vicente tem 50%. Verificando o histórico, são 17 vitórias do Braga, 6 empates e 6 vitórias do Gil Vicente.
A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Braga vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Gil Vicente vem empatando a 3 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Braga, over 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas também. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Porto contra o Vizela. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo. O Porto tem 81% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vizela tem 33%. No histórico, são 7 jogos com 7 vitórias do Porto e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Porto vem marcando há 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Halmstad versus Malmo. Separei essa partida com over 1,5 gols na Suécia. O Malmo tem 63% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Halmstad ele tem 78%. No histórico, são 30 vitórias do Malmo, 12 empates e 8 vitórias do Halmstad. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Halmstad vem marcando as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Darmstadt versus Bayern de Munique. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo. O Bayern de Munique jogando fora de casa tem 82% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Darmstadt tem 17%. Verificando o histórico, são 7 jogos com 7 vitórias do Bayern e a média de gols é de acima de 4,5 gols. Verificando em série, do Darmstadt vem sem vitórias nos últimos 5 jogos e o Bayern vem marcando nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Osasuna contra o Real Madrid. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Real Madrid tem 62% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Osasuna tem 56%. Verificando o histórico, são 29 vitórias do Real Madrid, 10 empates e 5 vitórias do Osasuna. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Real Madrid vem marcando há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Osasuna, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Manchester City versus Newcastle. Separei essa partida na FA Cup da Inglaterra com o mercado de over gol no primeiro tempo. O City tem 76% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Newcastle tem 67%. No histórico, são 33 vitórias do City, 9 empates e 10 vitórias do Newcastle. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, as duas equipes vêm marcando há 10 jogos e nos últimos encontros tivemos gol no primeiro tempo na maioria dos jogos. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over gol no primeiro tempo também na maioria das partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Wolverhampton versus Coventry City. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O Wolverhampton tem 57% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Coventry tem 72%. No histórico, são 7 vitórias do Wolverhampton, 5 empates e 5 vitórias do Coventry. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, as duas equipes não têm empates nos últimos 5 jogos e o Wolverhampton venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Caxias contra o Grêmio. Separei essa partida no Campeonato Gaúcho com under 3,5 gols. O Grêmio, jogando fora de casa, tem 53% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Caxias também tem 67%. No histórico, são 14 vitórias do Grêmio, 4 empates e 8 vitórias do Caxias. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Caxias vem marcando gols há 9 jogos e o Grêmio vem sem empates nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Cruzeiro contra o Tombense. Separei under 3,5 gols para essa partida no Campeonato Mineiro.
O Cruzeiro tem 67% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tombense tem 61%. No histórico são 7 vitórias do Cruzeiro, 4 empates e 2 vitórias do Tombense. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Cruzeiro não tem séries nenhuma e nem o Tombense. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Palmeiras contra a Ponte Preta. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Palmeiras tem 77% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Ponte Preta tem 61%. No histórico são 20 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 10 vitórias da Ponte Preta. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em série, do Palmeiras vem marcando há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos vitória do Palmeiras em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Palmeiras venceu a maioria dos jogos que jogou nos últimos jogos e a Ponte Preta, fora de casa, venceu apenas uma partida. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima e última partida, Fla-Flu, separei o Flamengo contra o Fluminense com mercado de vitória e empate para casa. O Flamengo tem 53% de probabilidade de vitória, com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fluminense tem 44%. No histórico são 36 vitórias do Flamengo, 23 empates e 27 vitórias do Fluminense. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Flamengo vem vencendo as 5 partidas e o Fluminense vem sem empates as 5 partidas e perdeu 4 delas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória e empate do Flamengo em todas as partidas disputadas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Flamengo venceu as últimas partidas que jogou e o Fluminense vem perdendo fora de casa a maioria das partidas, só venceu o Madureira. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, cheguei com o nosso bilhete caipora. Separei over meio gol no primeiro tempo para Al Hilal contra o Damak, over meio gol no primeiro tempo para o Anderlecht versus Kortrijk, over e meio gols para Rio Road versus Aalborg. Separei over meio gol no primeiro tempo para Celtic versus Johnstone, over gol no primeiro tempo para Newtown versus The New Saints, over gol no primeiro tempo para Linfield versus Newry City. Separei over gol no primeiro tempo para Porto contra o Vizela, over gol no primeiro tempo para Darmstadt versus Bayern de Munique, over gol no primeiro tempo para Manchester City versus Newcastle, Palmeiras para vencer a partida contra a Ponte Preta, over e meio gols para o Botafogo e Sampaio Corrêa no Rio de Janeiro e vitória e empate para casa em Flamengo contra o Fluminense. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, valeu!